Meu irmão, minha irmã, mais uma vez unidos em oração, unidos para celebrar, para rezar em família, onde meu coração chega até seu coração. E juntos os nossos corações elevam uma única prece ao nosso Deus, nesse dia em que nós celebramos São Pedro e São Paulo. A liturgia de hoje celebra essa festa solene desses dois grandes apóstolos, dois baluartes da igreja, que tiveram uma presença marcante na igreja primitiva, na igreja de primeira hora. Pedro, discípulo de Jesus, escolhido por ele como primeiro papa, como primeiro chefe do corpo apostólico visível. E Paulo, o primeiro missionário, aquele que levou a igreja ao mundo. Os dois, eles personificaram a identidade da igreja como discípulo e missionário. A igreja é discípula e missionária, e nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. A celebração de hoje, deste domingo, é muito antiga. Ela é até mesmo anterior à própria festa do Natal. A tradição da igreja de celebrar essas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, já é desde os primórdios da igreja. Pedro, essa figura que sustentava, confirmando os discípulos, confirmando os fiéis em Cristo, e Paulo, o grande missionário da igreja. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, aparece Pedro, ele preso pelas autoridades para agradar os judeus, com data marcada já para morrer. E nós vemos um testemunho que gera oposição e perseguição. E qual é a atitude da igreja? A igreja, que unida e solidária, estava em constante oração por Pedro. Como nós devemos estar sempre em constante oração, em unidade, em solidariedade aos nossos irmãos. A oração de súplica, a oração de intercessão. E a presença efetiva de Deus estava ali, naquela comunidade que atende, que liberta das grades das prisões o apóstolo. A segunda leitura a gente vê Paulo também preso, prestes já a morrer por volta do ano 67. E nós vimos isso quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ele escreve, na verdade, um testamento espiritual de sua vida a serviço do Evangelho. Um caminho que devia ser seguido por todos os cristãos. Ele diz assim, olha, estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé e agora aguardo o prêmio dos justos. O Senhor esteve comigo, a Ele a glória, o poder e o louvor. Olha que testemunho lindo que Paulo nos dá em nossa vida, em nossa jornada, quando nós passamos tantas dificuldades, termos sempre essa certeza, combater sempre o bom combate, estar sempre interligado uns com os outros pelos vínculos da oração e ter a certeza que o Senhor está conosco, que o Senhor vai em nossa frente. No Evangelho deste domingo nós vemos um trecho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Cristo, na verdade, conferindo a São Pedro o primado sobre a igreja. O texto é uma catequese sobre o papel eclesial de São Pedro, que tem duas partes. A primeira parte, ela é cristológica, define a atitude de Jesus, a identidade de Jesus. Quem sou eu? Ele pergunta. Quem dizem os homens sou eu? Na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom, é um homem justo, porque eles dizem, olha, uns dizem que você é filho de... Você é João Batista, que ressuscitou dos mortos, que é Elias, que é Jeremias, ou seja, é mais um dos profetas. Na opinião dos discípulos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias esperado por Israel para libertar, para salvar o seu povo. Filho de Deus é uma profunda unidade, intimidade entre Jesus e o Pai.
Quem é Jesus para nós? Que lugar Ele ocupa em nossa família? Que lugar Ele ocupa em nosso coração? Que lugar Ele ocupa em nossa vida? Quem é Jesus para nós? Ele está perguntando hoje. Como Ele perguntou para os discípulos, Ele pergunta para você, Ele pergunta para mim, quem sou eu para você? Também há um caráter eclesiológico, eclesia, igreja, né? Ou seja, a igreja é convocada à volta de Pedro. Pedro, tu és rocha, diz Jesus, tu és pedra, e sobre essa rocha, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja. Essa rocha é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Quando Jesus pergunta a Pedro, ele diz, tu és o Messias. E essa moção foi colocada no coração de Pedro pelo Espírito Santo, porque nem Pedro tinha ideia do que estava falando, mas ele sabia que algo estava no seu coração. Tu és o Filho de Deus. O poder da morte nunca poderá vencer essa igreja, fundada sobre os apóstolos, fundada sobre alicerces tão firmes como Pedro e Paulo, como Bartolomeu, como Tiago e como tantos outros. Jesus garante a estabilidade e a firmeza da igreja frente às forças do mal. O poder que ele entrega a Pedro das chaves revela a futura missão de Pedro. Pedro recebe as chaves do reino e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé na sua integridade e de confirmar os seus irmãos. Atar e desatar. O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. A Pedro e a comunidade é confiado o poder de interpretar as palavras de Jesus, de adaptar os ensinamentos de Jesus aos desafios do mundo e acolher na comunidade todos aqueles que aderem à proposta de salvação que Jesus oferece. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhece Jesus como Messias, como Filho de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a Bíblia nos fala da vocação e da atividade deles. São Pedro era Simão, era um pescador de Betsaida, estabelecido ali em Cafarnaum. Cristo chega e lhe muda o nome e chama de pedra. Tu és pedra, tu és rocha. O Ocidente que masculinizou essa palavra, chamando de Pedro, mas a tradução de Kéfas, do grego, é exatamente pedra, rocha. Porque Pedro teria a missão de ser a pedra fundamental da futura comunidade que chamaria de eclesia, que chamaria de igreja. Simão Pedro é uma das primeiras testemunhas que vê o sepulcro vazio e merece uma aparição especial de Jesus ressuscitado. Depois da ascensão, ele toma a direção da comunidade cristã, é o primeiro a tomar consciência da necessidade de abrir a igreja aos pagãos. Essa missão espiritual não livra das deficiências do seu temperamento. Paulo não hesita em contradizer Pedro naquela famosa discussão de Antioquia. Por quê? Porque ele queria convidá-lo a libertar-se daquelas práticas judaicas, sair daquele pensamento apenas limitado dos judeus. Quando Pedro vai a Roma, ele torna-se o apóstolo de todos. Ele cumpre então plenamente sua missão de pedra angular, reunindo num só edifício judeus e pagãos, e ratifica essa missão com seu sangue. Segundo a tradição, sendo crucificado de cabeça para baixo porque não aceitou morrer como Salvador. Ele diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E por isso foi crucificado de cabeça para baixo. São Paulo chega a Jesus por um caminho diferente de Pedro. Conhece Jesus como um adversário que devia ser combatido, como aquele que anuncia
um Deus diferente dos mestres de Israel, dos judeus, e um dia no caminho de Damasco, ele é iluminado por uma luz do alto e compreende que Jesus Cristo é o Messias de Deus. A partir daquele momento, ele torna-se discípulo fiel e um ardoroso missionário que percorre em 4 ou 5 viagens o mundo conhecido até então, pregando o Evangelho, fundando novas comunidades, fazendo o Evangelho ser difundido. Ele é o grande difusor do Evangelho, é o grande missionário. E a igreja deve continuar essa obra de Cristo. Na igreja, Pedro e seus sucessores são os papas, eles são os chefes visíveis, aos quais Cristo conferiu um poder e uma autoridade especial. Eles deverão se constituir um sinal de unidade da comunidade edificada por Cristo. Aquele que preside a caridade, dizia São Irineu de Lyon. Por isso, nesse dia em que a liturgia relembra esses baluartes da igreja, São Pedro e São Paulo, nós celebramos também o dia do Papa. Ontem foi Pedro, no passado, ao qual Jesus entregou as chaves da igreja. Hoje é Francisco. No primeiro momento foi São Pedro. Hoje é Francisco que conduz a Igreja de Cristo. Hoje o Papa continua a missão de Pedro e o testemunho de Paulo com fidelidade e zelo como pastor e como guia, guardião ao Senhor pela presença e pela graça. Ele conduz a Igreja. E nossa gratidão ao Senhor pela presença e pela vida do Papa Francisco. A Igreja vive outros tempos com carisma e testemunhos deste simples homem, deste homem humilde, desse homem que traz um testemunho novo, que abraça a todos no seguimento a Jesus humilde, a Jesus pobre. A Ele o nosso agradecimento, a Ele a nossa oração. Deus salve Francisco de toda forma de ataque e perversidade. Deus ama Francisco. Deus nos deu Francisco para nos confirmar na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.